Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, meditando, refletindo em torno da nossa espiritualidade. E convidamos você agora para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe, Senhor, nos ilumine, para que em sintonia contigo possamos buscar essa verdade que nos liberta. Que a tua luz, Jesus, envolva todos os lares, todos que estão conectados conosco nesse instante. Que o teu amor possa nos alimentar. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, vamos falar um assunto muito interessante. Hoje nós vamos estar falando sobre a Páscoa, né? É um momento de reflexão. A Páscoa é uma festividade muito antiga, né, milenar. Ela é comemorada desde o período de Moisés. Na verdade, a Páscoa ela já existia antes do Cristo, porque algumas pessoas acham que a Páscoa é a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Mas a Páscoa ela já existia bem antes, né? Quando Moisés consegue libertar o povo hebreu, né, da escravidão do Egito. Então, todo ano após a libertação do povo do Egito, se comemorava a Páscoa, um sinônimo de libertação, de liberdade, de sair da escravidão. Então, Jesus, na época, inclusive, participou da festividade da Páscoa, quando ele estava aqui, né, conosco materializado. E aí, depois, como aconteceu, né, a crucificação e a ressurreição, entre aspas, então, na verdade, a Páscoa passou a ser uma simbologia, né, uma festividade comemorada pelo povo cristão para comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma festividade religiosa onde evangélicos, católicos, né, comemoram essa data, né, e outros religiosos, mas os espíritas não têm nenhuma comemoração nesse período, porque entende que Páscoa é todos os dias, né? Falar de Jesus é todos os dias, mas respeita as crenças das outras religiões que comemoram, né, essa data. E eu acho que essa data ela é importante para que a gente faça uma reflexão, né, já que ela representa conquista da liberdade, ela representa, né, a busca pela liberdade, como aconteceu do povo hebreu, né, saindo da escravidão do Egito. Eu acho que para nós é uma reflexão até que ponto que nós não temos que buscar também, né, essa nossa liberdade, porque eu acredito que todas as intempéries do homem, de um modo geral, de nossas vidas, está relacionado com a liberdade. Porque somos escravos dos vícios que nós possuímos, escravos dos preconceitos da sociedade, escravos de mentiras que foram colocadas em nossa mente como sendo verdade, escravos, enfim, da ignorância. Então, nós precisamos aproveitar essa data para fazermos essa análise, essa reflexão do que é que nós podemos fazer para a gente se libertar, né, de tudo isso. E, óbvio, temos que lembrar de Jesus. É o momento da gente estar pensando nele, porque ninguém melhor que ele nos ensinou, né, qual deveria ser o caminho dessa libertação. Quando ele cita: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade é que nos liberta. E qual é a verdade? Né? Hoje nós temos tantas informações, nós temos a internet, né, que traz milhões de informações. Como realmente distinguir a verdadeira da falsa, né? Diante de tantas filosofias, tantas propostas filosóficas, tantos artigos científicos, qual é o verdadeiro, né? Qual é o caminho? Se você vai, por exemplo, em termos religioso, numa determinada religião X, eles dizem que eles estão com a verdade e que
quem não estiver com eles não vai ser salvo. Você vai em outra religião, eles falam a mesma coisa. Enfim, todo mundo sempre fala, né, que aquele é o caminho, né? E aí você começa a questionar, mas afinal de contas, qual é o caminho? Se todos se intitulam dono do caminho, né? Bom, nós temos que fazer essa análise, porque o próprio Cristo disse que haveriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Queriam nos enganar, queriam realmente nos conduzir para caminhos falsos. Eu acredito assim, respeitando todas as religiões que nós temos que respeitar, mas aquela religião que se intitula a dona da verdade e que ninguém fora dela vai ser salvo, a gente tem que desconfiar, porque acreditamos que Deus não exclui seus filhos, Ele não elimina seus filhos por não estar nessa ou naquela religião. Então nós temos esse pensamento de que não é a religião que salva, né? E que, na verdade, o que caracteriza a nossa salvação, entre aspas, é a nossa conduta e não a nossa crença religiosa. Porque nós conhecemos ateus, pessoas que nem acreditam em Deus e que são cristãs verdadeiras, porque amam o próximo, fazem trabalhos maravilhosos, trabalhos sociais, gera emprego, gera dignidade, são pessoas que têm uma moral ilibada, enfim, são os verdadeiros cristãos e que, no entanto, não têm nenhuma religião, porque acreditamos que o verdadeiro templo, o único e o maior templo de todos é o que existe dentro de nós. E Alta de Souza fala, né? Voltai ao seu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Então, é dentro de nós que está o templo verdadeiro. Nós não precisamos estar frequentando nenhuma igreja, nenhum centro espírita, nenhum lugar de aglomeração de pessoas para nos conectarmos com Deus, né? Podemos conectar com Deus em qualquer lugar, visto que a essência divina está dentro de nós. Então, voltar esse olhar para si mesmo, né, para o templo interno abandonado, né, é realmente a verdadeira religião. Então, nós respeitamos, mas devemos fazer uma reflexão em torno dessas colocações que muitas vezes seduzem-nos e nos engana a falsos conceitos. E muitas vezes colocando ideias nas nossas cabeças assim, terríveis a respeito de assuntos tão simples e tão naturais, né, que nós consideramos parte do ser humano e que não tem sentido de tanta discriminação e de tanto, não de tantas mentiras que são colocadas. Então, a Páscoa é o momento da gente pensar nessa nossa libertação, né? Como o povo hebreu foi liberto, como Jesus na ressurreição, entre aspas, né, é liberto, como na simbologia da vida nova, da libertação, né? É importante que a gente tire esse dia, né, essa semana da Páscoa, para a gente pensar, né, nas nossas atitudes e no que nós podemos fazer para nos libertar. Então, isso requer de nós um estudo de nós mesmos, requer de nós o autoconhecimento. Quando Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo. Então, sem nos conhecer, nós não vamos conseguir nos libertar de nós mesmos, né? Então, tudo que nós buscamos fora, na verdade, está dentro de nós. E essa busca constante de coisas lá fora acaba nos isolando do mundo interior que nós deveríamos buscar sempre. E a renovação, ela deve existir dentro de nós. Se nós queremos um mundo melhor, nós temos que tornar o nosso mundo melhor, né? Não adianta a gente querer mudar fora se dentro a gente não muda. E eu gosto muito de Gandhi, que ele fala que assim, a única e verdadeira revolução que pode existir é dentro de nós. E eu concordo com ele, né? Então, se nós temos que produzir alguma revolução, alguma mudança, é em nossa maneira de olhar o mundo, em nosso comportamento.
E para isso nós precisamos muitas vezes buscar através da leitura, da meditação, da oração, não é? Do contato com a natureza, da observação, né? De todo o contexto do ser humano, da gente parar um pouquinho dessa correria louca que a gente vive, né? E olhar um pouco para as coisas como elas são, não como nós imaginamos. Porque existe uma coisa muito interessante no livro que eu estou lendo do Krishnamurti, O Livro da Vida. É um livro que eu estou apaixonado por ele. É um indiano que escreveu mais de 60 obras e uma de suas obras é essa que eu estou lendo. Então, o Krishnamurti, ele fala uma coisa que eu acho importante em relação a essa busca interior, a essa necessidade da gente distinguir o real do falso. Então, muitas vezes, nós criamos conceitos na nossa cabeça que são frutos dos nossos pensamentos, das nossas experiências, né? E a gente acaba criando conceitos falsos, mentirosos, porque isso está apenas na nossa cabeça. A realidade é diferente. Então, por exemplo, por mais que você tente descrever mentalmente uma flor, ela não é igual à flor real, né? Ela vai ser sempre imaginária, ela poderá sofrer adulteração da nossa mente, do nosso pensamento, né? Das influências das nossas leituras, das nossas análises, das nossas experiências vividas, e não significa que sejam verdades. Por exemplo, pessoas que têm experiências só amargas, elas acham que os homens não prestam, porque todas as suas experiências foram amargas. Mas existem pessoas que não tiveram só experiências amargas, é o contrário, só experiências doces. E aí, como fica o mundo? Qual é a ótica verdadeira? Né? É das experiências amargas ou só das experiências doces que nós tivemos? Então, nisso o Krishnamurti é muito interessante, porque ele trabalha essa realidade, né? E ao mesmo tempo ele nos volve à simplicidade de observarmos as plantas, os animais, de observarmos a conduta, né, dos que estão à nossa volta. E se muitas vezes a conduta dos que estão à nossa volta não nos agrada, será que nós não estamos também tendo condutas similares? Não temos que mudar a nossa conduta? Então, esse é o momento da renovação, esse é o momento, a Páscoa é um convite, como todos os dias que nasce, é um convite a uma vida nova, né? Cada ano que começa, cada hora que termina, né? E começa uma nova hora. Então, tudo é recomeço constante da nossa vida. E tudo muda, tudo se transforma, né? E tudo evolui para melhor. Então, na Páscoa nós podemos comemorar então essa festividade, né, como as pessoas comemoram. Por que não? Não há nenhum problema, podemos sim e devemos comemorar, né? Afinal de contas, Jesus, ele marcou, ele transformou a terra, né? Então, a terra é uma coisa antes do Cristo e depois do Cristo. O Cristo de Deus, né, que é Jesus Cristo, ele veio marcar totalmente uma mudança nos valores, na ética, na moral, em todos os sentidos. Então, eu sou assim apaixonado pelo Cristo, porque o Cristo ele deixou nos ensinamentos maravilhosos e que se nós o seguirmos, com certeza nós encontraremos a verdade que nos liberta, né? Agora, o Evangelho, por exemplo, à medida que eu estou estudando, eu estou percebendo como o homem conseguiu deturpar tanto o cristianismo, como o homem conseguiu deturpar todos os ensinamentos do Cristo, sempre num processo de exclusão, sempre num processo de seleção, de eleger os melhores e excluir os piores. E Jesus não veio nos ensinar isso. Jesus veio nos ensinar, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então esse sentimento de excluir as pessoas, de banalizar as pessoas, está relacionado com a nossa conduta. Isso é muito triste, né? Então o mundo está caminhando para uma transformação cada vez melhor. É só a gente observar, né?
conversando certa feita com minha mãe, que ela era aqui de Cuiabá, né? Eu sou cuiabano, e a minha mãe conta que ela não podia andar na calçada em Cuiabá na década de 60, porque ela era prostituta. E as prostitutas não podiam andar na calçada. Se ela fosse pega andando na calçada, ela era presa. Ela só podia andar na rua. Tanto as prostitutas quanto os homossexuais eram proibidos de andar na rua. Olha que absurdo. Então ela dizia que ela não podia. A cidade era muito pequena e todo mundo sabia da vida de todo mundo. Por isso, quem vivia na prostituição não poderia andar na rua. Então veja, a sociedade, né, criando padrões, criando julgamentos e condenações, né? Graças a Deus hoje isso mudou de realidade, né? Então nós temos uma sociedade mais justa, uma sociedade que respeita mais as diferenças, que não julga e não condena. E Jesus, ele foi o renovador de tudo isso, porque quando estava ali uma mulher adúltera para ser apedrejada, Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então eu fico imaginando que se Jesus disse isso há 2000 anos atrás, por que na década de 60 as prostitutas não podiam andar na rua, na calçada da nossa cidade? Elas eram apedrejadas, porque ser presa é uma maneira de apedrejamento, né? De discriminar a pessoa de uma certa forma, muito dolorosa. Então eu acho que nós temos que repensar nessa Páscoa a nossa conduta. Se nós estamos conservando essa postura lamentável de condenação daqueles que se dizem pecadores, dos excluídos da sociedade. Por isso eu acho que às vezes essa campanha em torno do feminismo, em torno do racismo, é muito ferrenha e às vezes muito radical. Eu sinto que essa radicalidade não é legal, mas por outro lado é uma forma de vingança da própria sociedade pela discriminação que ela causou em todas essas pessoas. Então o Cristo veio nos ensinar o não julgamento, né? Todas as vezes que nós julgamos qualquer pessoa, né, dessa ou daquela religião, qualquer ser humano, né, nós estamos atirando pedras, nós estamos cometendo um grande erro no sentido de não respeitar e não olhar para dentro quando ficamos olhando para fora. E volta Jesus nos seus ensinamentos, e é por isso que a Páscoa é maravilhosa. Quando Jesus disse: por que enxergas o cisco no olho do teu irmão se tem uma trave nos próprios olhos? Quer dizer, até quando nós vamos ficar olhando para o cisco e esquecendo a trave que temos nos próprios olhos, né? Ou seja, até quando vamos atirar pedra nos outros, sabendo que todos nós somos falhos, pecadores, e ninguém aqui é melhor que ninguém. Então é necessário essa renovação mental, de tirar esse arquétipo desse homem velho, desse homem que julga, que condena e que está, infelizmente, equivocado, né? Essa renovação, ela é necessária, porque a Terra está sofrendo uma profunda renovação e não vai ficar aqui aqueles que têm esse pensamento pobre, medíocre e de condenação, né? A violência não é mais tolerável em nosso planeta. Estão sendo exilados todos os espíritos que são ligados a esses preconceitos, a esses julgamentos. E as pessoas violentas, elas não estão permanecendo mais no orbe. E isso é a renovação, isso é a transição planetária, é o apocalipse que estamos vivenciando no seu ápice. Oi, doutor Márcio, tudo bem? Meu nome é Elisângela. Eu gostaria de saber o significado da Páscoa no Espiritismo. Elisângela, o significado da Páscoa para o Espiritismo é o mesmo para as outras religiões, né? É um momento de festividade das religiões que se comemoram, mas para nós é um dia, né, que não tem diferença dos outros. Para os espíritas
todo dia é dia de renovação, é dia de repensar, é dia de estar com o Cristo no coração, né? Então nós espíritas não comemoramos, como as outras religiões, a Páscoa, tá certo? Não temos essa, né? Porque existem espíritas, por exemplo, que não comem carne a vida inteira. Existem alguns religiosos que só na Páscoa que ele não come carne. Tá bom, né? De Páscoa em Páscoa, um dia ele se torna vegetariano, né? Quer dizer, faz parte do processo de educação, de evolução, né? Olá, Márcio, tudo bem? Estamos vivenciando a Semana Santa e neste final de semana estamos comemorando o feriado de Páscoa, feriado este no qual celebramos a ressurreição de Jesus Cristo 3 dias após o Calvário. Gostaria que você discorresse para nós acerca do que a doutrina espírita, do que os ensinos espiritualistas dizem para nós acerca da renovação, da prosperidade que este feriado também e esta data comemorativa representam em nossas vidas. Iago, tudo bem, Iago? Olha, na verdade, assim, a relação que nós fazemos com a Páscoa é que o planeta está mudando. Nós estamos vivendo o momento da separação, né, do joio e do trigo. Mas, na verdade, não é que o joio seja pior do que o trigo, dá para entender? Mas são leis de afinidade. Semelhantes estão se atraindo, semelhante atraindo semelhante. Os violentos reunindo com os violentos, se tornando mais violento. Os pacíficos reunindo com os pacíficos. Então, essa renovação, ela segue uma lei divina, que é a lei de afinidade. Então, a transformação planetária é um marco para nós, né? A Páscoa pode nos fazer um convite à reflexão da mudança planetária que nós estamos sofrendo em todos os aspectos, social, material, espiritual, político, religioso, enfim, global. É uma mudança total. Isso é maravilhoso. Dr. Márcio, aqui é a Ackerman, tudo bom? A minha dúvida sobre a Páscoa é juntamente com as crianças espíritas, como eles lidam com essa situação de ter essa Páscoa comercial em volta delas, né? E que é muito forte, e como elas lidam com isso na evangelização, como que é essa... conta para nós. Que você fez uma pergunta maravilhosa, porque na verdade assim a gente pensa assim, o que a Páscoa tem a ver com ovo de Páscoa, né? Então na Páscoa nós sabemos do chocolate, né? É o momento em que o comércio aproveita para vender chocolate, né? E aí você começa a relacionar o que tem a ver o ovo com o coelho, porque é outra simbologia, né? Porque o coelho sempre foi uma simbologia da Páscoa, né? Por que o coelho? Porque, na verdade, o coelho, como ele reproduz muito, e aí ele traz vida nova. Então, a Páscoa representa a vida nova, representa a renovação, né? E o ovo de Páscoa, na verdade, é usado comercialmente como um símbolo também de renovação. O ovo, né, significa que vai dar origem a uma nova vida. Ovo, né, vai nascer o pintinho e vai dar uma nova vida. Então, o ovo é uma simbologia, né, da renovação também. Então, o ovo da Páscoa é essa. E na evangelização a gente explica a diferença, né, do que significa o coelhinho, o ovo, e a gente explica para crianças sobre essa renovação que existe, né, e o porquê, né, da comemoração, trazendo Jesus mais perto das crianças. Gente, tudo que nós falamos você encontra nos livros, né? São respaldo doutrinário. Então nós queríamos sugerir para vocês o livro Há 2000 anos. Olha, é maravilhoso, é uma obra psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ele vem falar sobre Jesus, sobre a sua crucificação, né? O esforço, né, de Lívia para o Cristo não ser crucificado naquele momento, né? Então, esse livro é extraordinário. Vocês precisam ler esse livro porque ele fala muito do Cristo, né? Nós temos também o livro 50 anos depois,
que é uma continuidade da história do livro há 2000 anos, dos espíritos que reencarnaram e deram continuação a tudo isso, do reflexo, né, do cristianismo posterior à sua vinda, o que isso refletiu na sociedade, a perseguição aos cristãos, muito interessante, o livro 50 anos depois. E temos também o livro Paulo Estevão, que vem trazer de novo e fala sobre, né, o Cristo, lembrando Paulo de Tarso na estrada no deserto, né? Então ele traz o Cristo de volta para perto de nós. Então esses livros são maravilhosos. E temos outros livros que a gente pode estar pesquisando que falam sobre a Páscoa, como a própria Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Livro dos Espíritos, que também faz referência a essa questão, tem a questão específica sobre essas comemorações. Gente, um dos nossos avisos importantes de hoje é em relação ao lar de Eurípides. O lar de amparo Eurípides Barçanufo é um lar voltado para amparar pessoas com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico e outras doenças. O tratamento é totalmente gratuito, você não paga nada. Você só precisa passar por uma triagem para ser internado no lar. E isso acontece na segunda-feira, toda segunda-feira. Mas se você tiver um problema que te angustia, você pode entrar em contato pelo telefone que nós vamos colocar aí e qualquer dia da semana nós podemos autorizar a sua internação. Existe uma triagem, muitas vezes ela é feita até por telefone, né? Quando a pessoa é do interior e não tem condição de estar para que seja feita a triagem. Mas nós estamos lá para acolher, para dar oportunidade. Então, se você conhece alguém que está querendo suicidar, com depressão, se você conhece alguém que está grávida e não tem ninguém que lhe dê amparo, o Lar de Eurípides é isso, é para amparar essas pessoas. Gente, nós temos a 22ª ação, né, Entre Amigos, onde você colabora conosco, né, adquirindo um cupom e concorrendo a R$25 mil em prêmios. Serão 5 prêmios de R$5 mil cada um. Então, nós pedimos que você nos ajude nessa ação Entre Amigos, adquirindo o seu cupom, onde com um só você concorre a 5 vezes, porque serão 5 sorteios. Tá certo? Então, nós agradecemos antecipadamente pela sua colaboração e você que já colaborou, nosso muito obrigado. Gente, temos o Clube do Livro. Com apenas R$30, todo mês você recebe um livro diferente. E normalmente sempre muito mais caro, mas que devido você estar comprando pelo clube, sai mais barato. Então, torne-se um sócio, adquira livros. Investir no livro é investir no conhecimento da verdade que nos liberta, na alma. Então vamos buscar a renovação através da leitura. É maravilhoso. Temos a grata satisfação de receber aqui conosco a Elisândra, que é uma pessoa muito querida e que a gente tem um carinho enorme por ser uma trabalhadora nossa, prestimosa, uma pessoa que é uma super mãe, é uma pessoa assim, que merece um crédito enorme só pela maternidade, né, Elisândra? Então nós temos ela aqui conosco hoje e convidá-la para falar sobre a Páscoa é um grande prazer. Seja bem-vinda, Elisândra, aqui. Estar conosco aqui, que maravilha. Gratidão, Márcio, pela oportunidade. Então, Páscoa é um momento de renovação e de conexão com essa presença divina dentro de nós, né? É um convite a estreitar os laços com o nosso Mestre Jesus, guardando os mandamentos e dando atenção principalmente ao maior mandamento, né? Que é amar a Deus antes de tudo e ao próximo como a si mesmo. E nesse movimento, o amor a nós primeiro, nós nos conhecermos, nós nos amarmos, nós buscarmos uma relação conosco, uma relação em que nós temos paciência conosco, em que nós nos propomos a melhorar a cada dia, dando o nosso melhor sempre, né, para em seguida relacionar bem com o nosso semelhante, que é o grande desafio, né, as relações aqui no planeta Terra, no mundo de provas e expiações.
Você falando aí, Elisângela, eu estava pensando na questão da renovação, né? Até que ponto que nós estamos dispostos a renovar-nos? Porque é uma tendência nossa, não sei se você reparou, da gente não querer mudar, né? Tipo, eu sou assim, nasci assim, quem gostar de mim vai ter que ser assim, eu não vou mudar, né? Interessante, essa síndrome da Gabriela, né? Você já reparou? Tem pessoas que elas não têm facilidade em mudanças, né? Elas mantêm aquele padrão e elas acham que quando elas mudam de opinião, elas estão sendo levianas, elas estão sendo, vamos assim dizer, Maria vai com as outras e ela não deve mudar, por isso ela se mantém ali naquela postura de, né, muitas vezes até de ditador, como aquele pai, aquela mãe que quer mandar nos filhos e os filhos têm que obedecer, porque eu fui criada assim, porque tem que ser assim. Engraçado isso, né? O que você me fala disso? O ideal é a espontaneidade, né, Márcio? Nós observarmos os nossos filhos e orientarmos nas boas tendências e também nas más tendências, fazer uma orientação a respeito disso, sempre acolhendo, aceitando e buscando valorizar a essência de cada um deles, né? Isso que você fala em relação a nos cobrar, a autocobrança também é muito forte. Sim. Porque nós temos a tendência a querer facilidades, nós temos muitas tentações em torno de nós, mas quando nós nos propomos ao estudo e entendemos o nosso dever perante nós mesmos, perante aquela família que nós nos propomos a conviver e a melhorar, né? E também a sociedade, o nosso trabalho no bem. Então, buscando essa referência, né, de Jesus como nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, a gente acaba exigindo um pouquinho de nós, né? A gente só não tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado para não exagerar, né? Somos humanos, temos algumas particularidades e vale a pena o equilíbrio, dosar um pouquinho. Bacana, né? Então, gente, Páscoa, né, simbologia da libertação, né, da liberdade. E aí podíamos falar da liberdade feminina. Ó, já que nós estamos falando de Páscoa, nós vemos a era, não é, onde a mulher ela se liberta da escravidão do lar, como se ela fosse, né, Moisés tirando o povo da escravidão do Egito. Né? Tá aí, que interessante, né? A correlação entre a libertação da mulher, da escravidão do lar, né? E numa renovação aí de conduta, de pensamento, de liberdade, né? O que você me diz disso? Você como mulher, você acha isso? O que você acha de tudo isso? Sim, faz todo sentido, né? Eu adoro cuidar da minha casa, cuidar da minha família, né? Mas também gosto de me sentir útil para a sociedade. Houve, lógico, um tempo em que eu acabava me dedicando mais pela necessidade, filhos pequenos, né? Hoje já está bem mais tranquilo, eu já consigo olhar mais para mim, me permitir, né, um pouco mais. Então é isso, né, gente? A Elisângela falando aqui, eu relacionei essa libertação com essa libertação, né, da mulher da escravidão do lar, onde ela tinha esse papel, né, de só ser do lar. A mulher, quando queria sair para trabalhar fora ou fazer qualquer coisa diferente, ela era considerada assanhada. O que é com assanhamento, como diz o cuiabano, né? Que quer trabalhar fora, que quer fazer coisa que não deve, né? Então, essa mudança, essa saída da mulher, né, do lar para o mercado de trabalho, para demonstrar a competência que ela tem, né, a capacidade, e isso eu acho fantástico. E assim, uma das consequências que eu vejo dentro de tudo isso é que tudo, como você disse muito bem, precisa de equilíbrio, né? E houve um exagero aí em algumas situações, e eu sinto que hoje já existem pessoas repensando no aspecto de não adianta eu ser uma boa profissional, eu ganhar muito dinheiro, eu ser uma pessoa independente, mas uma pessoa solitária, sem ninguém, sem ter um filho, sem ter uma família. Então, há esse momento agora do repensar, né? Quer dizer, no momento, antes era um sentimento de escravidão. Eu quero me libertar, eu quero sair fora de tudo isso.
né? E aí, de repente, agora há um momento de reflexão, né? Tipo assim, será que eu não tenho que voltar um pouco mais para o lar? Alguma coisa assim, né? O que você acha? Sim, o compromisso com a família é algo muito importante e valioso, né? E a família é uma construção, né? Os filhos que são recebidos dentro deste lar, o casal tem que muitas vezes renunciar, esquecer de si em detrimento dos filhos, né? Movimentando essa energia de avanço, de evolução, porque nós vamos ter que prestar conta, né, do que fizemos com os filhos que Deus nos confiou, porque antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. E tudo isso tem que ser visto com muito amor e carinho, muita atenção. A família é um bem preciosíssimo. Mas o que a gente vê também é que nessa renovação de padrões, de valores, né, nós estamos percebendo que existe uma valorização muito grande hoje, né, do exterior, como sempre, né? A preocupação muito grande, né, entre aspas, dos famosos com o corpo, né, com os cuidados com o corpo, com os cuidados consigo mesmo e tipo, não se preocupando muito com questão familiar, né? E aí a gente percebe que voltamos na questão do equilíbrio, né? Essas pessoas estão caindo no vazio e estão percebendo que, de repente, não adianta ela ter dinheiro, ter um corpo, né, escultural, malhadinho, saradinho, tudo arrumadinho, mas se ela não tiver, né, e não encontrar o seu grande amor, né? E eu vou dar uma notícia para vocês, aonde está o seu grande amor? Aonde está o seu grande amor? Aonde está o que você busca, que vai preencher esse vazio que realmente cada um de nós buscamos? Onde será que está, Elisandra? No ideal, né, Márcio? Na convicção do dever bem cumprido, o estudo para aperfeiçoar. E Jesus, ele movimenta isso com seus discípulos, né? Ele repassa a importância de passar a sabedoria, de passar o conhecimento, inclusive naquele momento ali que ele faz a despedida, né? Ele valoriza a questão ele demonstra, deixa claro que nós temos que guardar os mandamentos, que existem leis, né? Que a vida ela não está solta, nós temos que ter respeito às leis divinas. E essa paz de consciência nos ajuda muito. É verdade. Nós estamos lendo um livro que chama Amorosidade, né? E esse livro é um livro escrito pela irmã Cidufo. Ela fala sobre essa carência de afeto que nós vivemos, essa falta desse alto amor. Olha que interessante. Então o amor que a gente busca, ele está dentro de nós. Nós estamos buscando fora quando ele está dentro. Interessante, né? Então, como nós estamos falando de Páscoa, de renovação, por que você não dá uma parada e rever essa questão? Há quantos séculos nós estamos perseguindo um amor externo? Alguém que nos faça feliz? Há quantos séculos nós estamos reencarnando e sofrendo e batendo na mesma tecla, como aquele inseto que bate no vidro tentando sair por aquele lugar e o buraco é um pouquinho mais embaixo e é só ele abaixar um pouquinho e parar de bater que ele vai sair, ou mais em cima, né? Então é interessante esse convite à renovação. A gente podia estar trabalhando isso. Vamos tentar descobrir e desenvolver o alto amor, né? Como você falou, agora eu estou tendo tempo para cuidar mais de mim, né? Já cuidei dos filhos, e é verdade. Quantas pessoas, muitas vezes, elas se entregam no cuidado com outras pessoas, Elisandra, mas na verdade ela está fugindo de si mesma. É um mecanismo de distrair a mente para que ela possa esquecer de si mesma, né? Então, a família é fundamental, os laços são fundamentais, mas esse autoencontro com você mesmo é fundamental, né? E muitas vezes a solidão é que é necessária para a gente fazer esse autoencontro, para a gente se encontrar, para a gente poder se descobrir. Porque como nós temos, nossa mente ela é dividida em consciente, subconsciente e superconsciente,
A desconexão nossa com o superconsciente, que é com o eu superior, é que nos traz essa tristeza, esse vazio, essa depressão né, e toda essa falta de auto-amor. Então eu acho que o sentimento de gratidão é um sentimento que deveríamos alimentar todos os dias, né? Agradecer pelos seus pés, pelas suas mãos, agradecer, né, pelos seus olhos, agradecer por tudo. E muitas vezes a gente reclama, né? E nós estamos numa crise financeira, né? Eu não estou tendo nem o que comer, que vida é essa? Não tenho um carro, não tenho uma casa boa. Mas você tem 2 olhos, tem 2 pernas, você fala. Um milionário desses, quanto daria para ter uma perna, né, Elisandra? Sim, e é o sentimento de gratidão que atrai a prosperidade, né, em todos os âmbitos da nossa vida. Interessante, né? A fala da Elisandra, sentimento de gratidão atrai prosperidade, e é verdade, é muito verdade isso, porque quando você é grato, primeiro que você já é feliz, né? Quando você reconhece que você é uma pessoa rica e não sabe. Eu tive comparando, Elisandra, eu tive reparando que nós seres humanos somos similares à ostra, sabia disso? Uhum. A ostra é aquela casca dura, horrorosa por fora, mas na sua essência tem uma pérola de inestimável valor. E todo ser humano tem essa joia interior, essa pérola. E aí ele fica olhando só para o exterior e aí ele sofre, né? Porque pelo exterior ele só vai ver ostras feias igual ele. Ele não consegue enxergar a essência que está dentro de cada um. Então o que nós precisamos é buscar não só a nossa essência, mas a essência do outro. Essa pérola que está enclausurada dentro do nosso eu, né? Sim. Interessante. E essa nossa essência, nós somos o resultado de tudo que nós vivemos, né? Experiências Sim. boas, experiências negativas. Então, todas essas experiências colaboraram com o nosso crescimento. Sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, é isso, né? Em relação à Páscoa, nós temos que estar pensando nisso. Então, Páscoa, eu já falei tanto de renovação, né? Que já está até repetitivo, né? Mas é necessário que a gente aproveite todas as circunstâncias da vida, todos os momentos, todos os eventos, para a gente se reinventar, né? E renovar. Eu acho que é tão bacana isso, né? Mas existe uma tendência nossa de querer ficar sempre no mesmo lugar. A gente não gosta que muda nada, não sei se você reparou. Quando tira uma coisa, uma poltrona do lugar, você diz, mas quem tirou essa poltrona daqui? Por quê? Eu coloquei aqui, ela está aqui há tantos anos, por que tirou? Né? Interessante isso. Esse apego, né? E uma tendência que nós temos, eu acho que talvez seja a lei da inércia, né? De permanecer sempre no mesmo lugar. Nós temos que estar renovando sempre, mudando sempre. Por isso que a psicologia positiva, ela nos convida à renovação constante. Quer dizer, se você vai para o seu trabalho sempre pela mesma rua, para você mudar de rua, já fica diferente, sabia? Só de você ir para o trabalho por outra rua, já dá um ar assim diferente, uma coisa diferente, né? Movimenta outras conexões neurais. Outras conexões neurais e assim por diante. Então, né? Todo final de semana é uma rotina. Eu tenho que ir na casa de mamãe, eu tenho que fazer tal coisa. Não, mudar. Um final de semana você vai na casa de sua mãe, um final de semana você vai para Chapada, outro final de semana você vai para Santo Antônio, outro final de semana você vai para a casa de um amigo, outro final de semana você vai cuidar da sua casa e fazer uma faxina geral, né? Então isso dá uma renovada, né? Mas eu falo assim, mas assim, se meus filhos estiverem me assistindo, ele fala, pois é, ele fala isso, né? Mas todo domingo ele vai lavar o carro dele. Parece que chegou domingo, se eu não lavar meu carro, não é domingo. Eu gosto de lavar o carro, sabia? Porque é um momento em que parece que limpando o carro é como se eu estivesse me limpando. Interessante essa, né? Uma sensação de autolimpeza. E daí você vai passar a semana, né, no carro limpinho. Eu vou passar a semana no carro limpinho e tal, né? Mas assim, eu gosto de rotina, mas ao mesmo tempo eu gosto de sair da rotina também. Eu viajo muito, né? Semana que vem eu já estou em Brasília, né?
Então a gente está sempre viajando, sempre renovando. E eu acho que o que me renova todos os dias, porque todos os dias para mim é Páscoa, porque todos os dias eu tenho que ler algo novo. E isso me traz ideias novas e me renova. Então eu acho que nós precisamos disso, né? Não vamos esperar para renovar só na Páscoa, né? Só para buscar o novo. Não, vamos renovar diariamente. Páscoa é todo dia, né? Todo dia. E também são seus alunos, né? Você sempre tem novidade para contar. Sempre. Aí eu chego sempre entusiasmado, porque eu acho que outra coisa, o conhecimento do novo, ele te entusiasma, né, Elisandra? Então eu estou sempre entusiasmado, isso é bom, eu me sinto vivo, né? Porque quando eu não leio, parece que eu fico desnutrido espiritualmente, sabe? Dá um vazio, tipo assim, gente, eu não consegui trazer nada novo para mim, né? Então eu acho que já que Páscoa está relacionado com renovação, o convite que eu faço para você que está nos assistindo é ler todos os dias uma página de um livro novo, né? Mas normalmente assim, não cada dia uma página de um livro, né? Eu pego um livro, eu vou até o final, seja ele bom ou ruim, isso é uma questão de honra, né? E aí eu me renovo a cada página do livro, né? E então eu acho isso muito importante, porque uma das coisas que mais me faz mudar a mente é a leitura, né? Então, Elisandra, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco e deixar para você fazer as considerações finais, que nosso tempo já está acabando. Gratidão, Márcio. Que nós possamos todos os dias olhar para nós e enxergar o nosso lado bom, acreditando que nós podemos mais. E que essa Páscoa também represente tudo isso para nós. Gratidão. Bacana. Gente, então, fica a deixa aí, né, da nossa irmã Elisandra, de olharmos para nós, de estarmos desenvolvendo esse alto amor aí que é tão necessário, porque quando a gente se ama, a gente não faz questão de ser amado, porque o alto amor, ele preenche muito. E seguindo a máxima do Cristo, lembrando da Páscoa, que ele diz que amar ao próximo como a si mesmo. Então, quem não se ama, não tem como amar o próximo. É difícil, né? Você não dá o que não tem, de Joana de Ângeles, através do Divaldo, e é verdade. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.
muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho neste imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os teus passos em teus passos confundir, ser orvalho neste imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi, e buscar todo o tempo que perdi. Estamos terminando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos e convidarmos agora para fazermos a nossa fluidificação das nossas águas. Vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessa água e em todas as águas de todos os lares o medicamento, o bálsamo, o consolo e a esperança para cada coração. Obrigado, Senhor, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é